É um prazer receber você aqui no Devocional 2024. Estamos no livro de 1 Crônicas e esse livro ele tem muitos ensinamentos para as nossas vidas. Vamos então mergulhar em uma jornada a partir de agora? Eu quero, antes de entrar nos capítulos 1, 2 e 3 deste livro, falar sobre quem escreveu esse livro, que período da história ele abrange, quando e por que foi escrito, por que repetir o material de 2 Samuel e 2 Reis que você vai encontrar no decorrer deste livro, e por que ler esse livro e o que buscar nele. Tradicionalmente pensa que foi escrito por Esdras, porém um sacerdote ou um levita desconhecido pode muito bem ser o autor destes livros. Esse livro repassa os registros genealógicos do começo da história registrada até depois do exílio babilônico. Os capítulos restantes focalizam o reinado de Davi. Ele foi escrito entre 400 a 450 a.C. e mais de 6 séculos depois dos primeiros acontecimentos relatados, cerca de 100 a 150 anos depois dos últimos acontecimentos, que foram relatados em 2 Crônicas 36. Os dois livros, eles reexaminam a história de Israel. Sem dúvida, o propósito do escritor era que os israelitas reconhecessem suas raízes santas e reencontrassem a herança. Você não pode esquecer que eles estavam vivendo num exílio, num cativeiro, e eles precisavam de um norte, de serem norteados, de terem uma direção. Por isso, a importância deste livro. E quando você encontra seus velhos álbuns de fotografia de escola, qual o rosto que você procura primeiro? Provavelmente seja o seu, ou pelo menos os dos amigos mais chegados. Existe uma necessidade universal de se sentir parte de alguma coisa. Os israelitas não eram diferentes. Os livros das crônicas mostraram aos israelitas como se encaixavam no plano de Deus. Esses livros mostram os princípios de como pertencer a Deus. Essa genealogia dos capítulos 1 ao 9 ligava os israelitas recém-chegados do exílio aos seus ancestrais e às promessas que esses ancestrais haviam recebido de Deus. Fique também atento ao papel de Davi de levar Israel à adoração de Deus e procure meios de melhorar a sua adoração. No capítulo 1, do versículo 1 e, consequentemente, o capítulo 2, o capítulo 3, nós vemos se estendendo com detalhes na genealogia de Israel. E isso é importante porque quando nós vemos desde Adão até o momento em que eles têm os seus pais que morreram no exílio babilônico ou antes de irem para a Babilônia, nós extraímos muitos ensinamentos. O capítulo 1, versículo 1, ele começa assim: Adão, 7 Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Eu li para você o versículo 1 até o versículo 4. E aí começa a se estender falando sobre a árvore genealógica de toda a humanidade, chegando até os que estavam ali saindo daquele cativeiro. Se podemos aprender com a história, então podemos tirar lições também das genealogias bíblicas. De que forma?
pondo-nos no lugar dos primeiros leitores. Se pudermos descobrir o que eles alcançaram, poderemos também lucrar alguma coisa. Pense, por exemplo, estes que haviam ficado anos e anos naquele cativeiro, agora voltando, e muitos deles nasceram naquela condição, agora sabendo o rumo que eles deveriam seguir, as terras que eles deveriam habitar e de onde eles vinham. De que modo as genealogias incentivavam e inspiravam os israelitas. Primeiro, estabelecia a sua herança. Segundo, ajudavam-nos a se reorganizar, determinando como deveriam armar as tendas, escolher os espias, distribuir a terra prometida e assim por diante. E terceiro, mantinham-nos em contato com o que Deus havia feito pelos seus ancestrais. Você sabe que quem não tem um passado, consequentemente, não conseguirá construir um futuro, porque não sabe de onde veio. Era uma forma de incentivar os que tinham acabado de retornar do exílio e estavam lutando para reconstruir sua nação arruinada. Esses nomes mostravam que Deus cumpriu seus propósitos por meio dos seus ancestrais, Davi, Moisés e até mesmo Abraão. Aliás, o plano de Deus começou em Adão. Era uma forma de ajudar os judeus sobreviventes a ver que Deus poderia usá-los também e que os propósitos de Deus ainda estavam em vigor. Deus ainda tem um propósito e ainda tem um povo, os legítimos descendentes de Abraão pela fé, como está escrito em Gálatas capítulo 3, versículo 29, com o objetivo de cumprir o seu plano. Ele escolheu você, ele me escolheu, e nele, antes da fundação do mundo, tudo se estabeleceu. Você pode ver isso em Efésios capítulo 1, no versículo 4. Nós só estamos começando o livro de Crônicas. Venha comigo então, a partir destes próximos dias. Se te ajudou o devocional de hoje, então deixa aí o seu like, o seu comentário. Não esqueça de colocar no seu story, nas suas redes sociais, listas de transmissão, especialmente enviar para aquelas pessoas, sabe, que vivem em conflito com respeito ao seu passado, não sabe de onde vieram, não sabe para onde vão, não sabe o que fazer, não sabe qual rumo tomar. É muito importante o devocional de hoje para essas pessoas que vivem em constantes conflitos com o seu eu, com a sua vida, com o seu passado, com o seu presente e sem saber do seu futuro. Você é especial para Deus. Eu te espero amanhã.